Olá a todos, eu sou Cléo Cavalcante, uma mulher negra de olhos castanhos e cabelos castanhos cacheados à altura dos ombros, e este é mais um episódio do Gotímetro, o antirracismo nosso de todos os dias. E eu sou a Mônica Margarido, uma mulher preta, tenho os cabelos pretos cacheados e os olhos castanhos escuros. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho aprendido a gostar cada vez mais, né, Mônica, que é ancestralidade. Assunto importantíssimo, pouco falado, né, Cléo? É verdade. Talvez até nem tão pouco falado, mas assim, com várias vertentes, né? E aí, quando a gente fala em ancestralidade, eu, por exemplo, hoje em dia entendo as memórias que foram configuradas quando eu era criança. E hoje em dia eu entendo o quão importante é falar sobre isso, porque é o chão que eu piso que me dá impulsionamento para dar conta de tudo que a gente vivencia. A gente fica falando constantemente, já falamos em vários outros episódios, tanto da primeira temporada quanto dessa segunda, o quão difícil é a gente lidar com a sociedade, com o meio, sendo uma mulher preta, né? Sim. Tudo que isso envolve, todas as dores, e já falamos sobre a solidão da mulher negra, e sobre a diferença de salário, e sobre o quanto os privilégios e as oportunidades são diferentes, né? Sobre a realidade de estamos na mesma tempestade, mas nós estamos em transportes diferentes, né? Temos alcances diferentes. E aí eu fico pensando assim, que mesmo antes de eu me compreender essa mulher negra e entender todo esse contexto, tão importante quanto falar sobre isso é a gente falar sobre esse lugar do acolhimento, do aquilombamento, muito antes mesmo de que essa palavra pudesse dar significado, né? Quando eu era criança, por exemplo, assim, as melhores memórias que eu tenho, que hoje em dia eu associo à ancestralidade, são os almoços de domingo, dia de mãe, dia de Natal, que as mulheres, as minhas irmãs, as minhas tias e minha mãe se reuniam na cozinha para poder fazer a comida. E o quanto isso é um ritual e o quanto é um ritual de cura, né? Quando eu penso nisso, eu fecho o olho e consigo sentir o cheiro do fogão a lenha, eu consigo sentir o cheiro do café que a minha avó passava, por exemplo, no bule de esmalte, que é um outro cheiro, é um outro tempo. Me remete a um tempo de conforto, de proteção, de que eu não precisava estar constantemente com um punho cerrado para a briga, para enfrentar o mundo, para enfrentar os apagamentos, né? As tentativas de apagamento, de diminuir a minha pessoa e o meu trabalho. Minha pessoa, eu digo, mas pensando em todas as mulheres negras que passam isso todos os dias. E o quanto isso foi importante para a minha formação. E o quanto eu só entendi que esse aquilombamento que vinha da minha ancestralidade era tão poderoso quanto lutar contra o racismo, depois me descobri uma mulher negra. Porque até então era um ato corriqueiro, até então era uma coisa que estava lá, até então eu achava que era uma coisa que todas as famílias experienciavam, e eu imagino que sim, só que cada uma à sua maneira. E aqui conversando contigo eu fico pensando, por exemplo, que teve uns episódios que a gente falou sobre o que aconteceu da intolerância religiosa lá em Arapongas, né? E você me perguntou como que eu dei conta, de onde que eu tirei essa força. Que é uma palavra que eu não gosto muito de usar, que acabei dizendo que isso é uma coisa que compete às mulheres, né? Guerreira, forte, corajosa. Eu penso que intuitivamente eu talvez tenha tido algum contato com a minha ancestralidade nesse momento e tenha me levado para esse lugar da infância ali, do conforto, sabe? De sentir a mão da minha mãe passando assim no meu cabelo, de ouvir o sino da igreja tocando no domingo de manhã e saber que quando eu voltasse da missa das crianças, que era no domingo de manhã, a minha mãe ia estar me esperando fazendo a maionese que ela fazia, que todo mundo gostava, que era famosa. E que na adolescência eu e a minha amiga a gente apelidou a maionese dela de masgonese de beijoca. Minha mãe tinha um apelido de beijinha desde criança, não se sabe por quê. Minha madrinha que morava do lado de casa, ela falava que era porque minha mãe amava beijo, era a planta
preferida dela. E ela tinha beijo roxo, beijo alaranjado. E em vários lugares se chama Maria Sem Vergonha, né? Mas se chama beijo também. E crescia como mato no jardim ao redor de casa que a gente tinha. Talvez eu tenha acessado esse lugar de conforto, que é chegar da missa de domingo, minha mãe soltar minhas Marias Chiquinhas e ver ela bater a maionese que ela fazia artesanalmente com uma dúzia de ovos cozidos, uma dúzia de ovos crus e batia, batia, batia. Aquele braço forte que ela tinha e saber que aquilo era voltar para casa. Então pensar em ancestralidade hoje em dia é essa sensação que o mundo me tira, que é voltar para casa, sabe? Sentir aquele abraço, né? Aquela coisa, aquele acolhimento mesmo, que a gente fala muito em acolhimento também, mas é esse acolhimento, né? É essa sensação, que a gente não consegue ter. Às vezes, esse acolhimento, a gente fala muito sobre ter rede de apoio, né? E o quanto é diferente você ter alguém que te ajude em momentos esporádicos e o quanto é importante você ter rede de apoio, que é contínuo, que é todo dia, que é alguém ali constantemente com quem você pode contar. Às vezes, quando você não tem para onde fugir e ir atrás dessa rede de apoio, sobra esse acolhimento da ancestralidade. Das lembranças, das memórias mesmo, né? E você falando também me vem à memória, tenho lembranças também de pequena, na casa da avó, com todo mundo, a casa sempre cheia, né? E a avó fazendo a maionese, o risoto de frango, que era maravilhoso, todo mundo amava, ama até hoje. E isso também traz um quentinho, assim, no coração, assim, de saber que a gente estava junto e estava tudo bem. Às vezes a gente até brinca que é melhor a gente não entender certas coisas, né? Porque parece que tudo fica tão mais leve. Mas a verdade não é isso, né? A gente também não pode viver dessa forma, né? E parece que lá, é como você falou, né? Era o lugar seguro no mundo, era o lugar, né? Que te trazia aquela paz, aquele conforto e aquela tranquilidade, né? Que hoje em dia a gente já não consegue ter esse mundo, não consegue ter, entendendo e conhecendo e sabendo como são as coisas, né? Entendendo o racismo, nos entendendo enquanto mulheres pretas, mas essas lembranças e essas memórias tão importantes, né? Nos trazem, né? Para o centro, né? De novo, nos fazem conseguir lidar, como você bem falou, e eu acho que é esse o segredo, a gente tentar acessar. Tem pessoas que talvez não tenham essas memórias para acessar, né? Pode acontecer, cada um tem sua vivência, né? Cada um tem sua história, tem gente que não cresceu numa família assim, mas eles podem construir a memória a partir daqui, né? A gente está aqui para isso também, para aquilombar mesmo, para se ajudar, para estar junto, para que, se não foi possível fazer antes, entender que a partir de agora é possível. Sim. É possível e é tão importante. É como diz, né? Passado não tem como mudar, mas daqui pra frente é outra história, né? Exatamente. Eu fico pensando assim, será que elas tinham noção que aquele encontro de mulheres, né? Porque a gente não tinha ferramenta, elas não tinham as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Uhum. E eu tenho para mim que as gerações que vão vir depois da gente vão ter outras ferramentas que a gente não tem ainda. E eu fico pensando se elas tinham noção do quão poderoso era esse encontro. Pensando que tinham crianças ali que estavam participando disso. E a gente sabe que o que a gente vive na infância fica marcado de modo indelével, né? Então, se a gente para e volta, e para mim, quando eu olho para isso, é um grande ritual, né? Um ritual de mulheres cozinhando, lidando com a comida, que é algo sagrado, que depois todo mundo sentava no entorno para poder comer, e comidas específicas, né? Fico pensando o que passava pela cabeça delas, porque eram mulheres que não tinham tempo ou não tiveram privilégio de ter o conhecimento, de entender que aquilo que elas estavam fazendo era magia pura, era enaltecer a ancestralidade, né? Uma vez eu li num livro, que eu não me lembro bem qual livro que era, tem para mim que é a história do seu Tucuruvu, que é um dirigente de terreiro assim, espiritual, né? Uhum. Mas depois eu procuro direitinho, coloco em algum lugar desse vídeo, não em cima do Natan, que também está em algum lugar desse vídeo, vai ser da nossa tradução de livros. Mas ele dizia que quando você está inteiro,
fazendo uma atividade, pode ser a atividade mais simples do mundo. Se você estiver varrendo casa e estiver inteiro, aquilo é um ritual de cura. Hoje em dia, aos 47 anos, olhando para isso, olhando para essa reunião de mulheres, eu penso que aquilo era um ritual de cura. E eu ouso dizer que isso que a gente está fazendo aqui também, futuramente pode ser tido como um ritual de cura também, dentro dessas pequenas coisas que nos salvam da crueza que é o mundo do lado de fora, né? A diferença é que hoje a gente faz de maneira consciente, né? E antes, a impressão que eu tenho é que elas faziam aquilo... Porque tinha que fazer. Né? Porque tinha que cozinhar, porque tinha que cuidar do filho. Hoje a gente busca fazer coisas, né? Já conscientemente, né? E também faz coisa porque tem que fazer, né? Tem que fazer. Não tem escapatória, né? Mas é diferente, eu acho. Sim, tipo, a gente pode ligar uma para outra e falar, vai ter uma roda de mulheres aqui. E a gente vai porque tá exatamente querendo voltar para esse lugar de conforto, né? Sim. De pisar nesse chão com os dois pés, nessa raiz, de tentar entender por que que o meu cabelo eu uso desse jeito agora, porque eu não aliso mais, porque eu prendo assim, porque eu prendo assado. Como é esse corpo colocado agora, culturalmente falando, porque eu falo de determinadas formas ou não. Isso é uma instrumentalização, né? Sim. E é uma busca também de reconstituir esse desenho ancestral que veio passando, né? E aí não fechar só na família, o que a gente tenta fazer é ampliar, né? Quando a gente propõe uma roda de mulheres, por exemplo, quando a gente propõe essa troca que a gente tem tido, e aí a gente vai para esse lugar que a gente pouco fala, que a gente vivencia de modo silencioso. Como muito tempo a gente viveu de modo silencioso, também as ações racistas contra a gente, falo por mim, porque pode ser que para você seja um outro formato, mas essa busca, essa conexão com a ancestralidade eu vivencio de um jeito muito silencioso mesmo, até para tentar entender em pequenos significados, assim. Quando as filhas das comadres da minha rua, por exemplo, tinham filhos, elas não iam para casa delas de casadas, elas iam para casa das mães. E tinha muitas mulheres negras na minha rua. E elas faziam um ritual de esperar essa filha da comadre chegar na rua. Então a casa estava com as comadres esperando e tinha canja que era feita e tinha que ser uma canja de uma galinha viva, não de mercado. E elas recebiam essa mulher e elas colocavam essa mulher na cama e uma dava banho na criança e a outra, que era a herveira, curandeira, benzedeira, ia cuidar do umbigo dessa criança. Dona Geni, no quintal dela, a linha de trem passava no fundo, assim. E ela era a nossa benzedeira. E ela nos benzia assim, com as arrudas, e ia colocando as brasas do fogão a lenha dentro dos copos de água. E ela curava vento virado, e ela curava quebranto. E eu lembro que eu ouvia o trem passar no fundo e ela... Sempre me dava muito sono. E era, sabe aquele sono gostoso, assim, de você fica quase hipnotizado? E ver a Dona Geni... Era um acontecimento, assim. Uma mulher negra, afro-indígena, eu acho, porque ela tinha um cabelo liso, ancuda, assim. E eu ficava assim, porque criança não podia ficar na sala, então eu ficava olhando pelas frestas entre as pernas delas. E eu vi muito disso acontecer com as filhas das vizinhas, assim, sabe? Sim. E a sororidade que tanto se fala hoje, que se perdeu, né? Que a gente tenta recuperar isso hoje. Olha como que era. Era tão natural que não precisava se falar, não precisava buscar, né, por isso. Simplesmente acontecia. Era uma energia louca, assim, porque não precisava convocar. Era só assim, Virginia, quando que tua filha volta? Dia tal. Não tinha mais o que falar. Não precisava falar mais nada. O recado estava dado. O recado estava dado. Chegava a tal hora, estavam todas elas lá. A minha rua, no sábado, cheirava cera parquetina. Todo mundo colocava as cortinas pro lado de fora da janela e a gente encerava a casa e tinha que ser com cera parquetina porque as outras não prestavam. E a gente encerava com um pé dançando twist ou com escovão. Novas gerações, escovão, enceradeira, isso é uma coisa que
Dá para pesquisar no Google. E a gente se divertia bastante. Desculpa, Mônica. Nada. E para mim, assim, observar esse movimento quando eu era criança é muito diferente de ter a lembrança de ter vivenciado tudo isso. E eu tento buscar cada dia, né, esse lugar forte, esse lugar de entender de onde eu vim. Como a Geisa disse no episódio que ela teve aqui com a gente, é importante a gente saber de onde a gente veio, porque isso determina o que vai acontecer com a gente no lugar onde a gente escolheu para viver. Quando ela disse isso, eu fiquei reverberando com Sim. isso na cabeça, assim. E a Geisa é uma ancestral também, né? É. De todas as que nós chamamos, assim, a Geisa é que veio antes, assim. Então eu vejo muito nela essa figura da avó, essa figura da griot, contadora de história, né? Que conta, minha filha, mas você é muito nova. Mas isso aqui antes era tudo mato. Então, penso que também, talvez não seja um episódio revolucionário e aguerrido na fala, na palavra, mas ele seja um episódio revolucionário e aguerrido na construção interna das mulheres que a gente vem se propondo a ser. E no que a gente quer levar para outras mulheres também, né? Porque essa troca nossa aqui ela não é à toa, né? Ela busca impactar muita gente. Eu acho que desde o começo, quando surgiu esse projeto, né? Quando surgiu a ideia, quando a gente se aproximou e começou a conversar sobre isso, não demorou muito para a gente saber o que a gente queria e saber que a gente queria o mesmo, inclusive entender a formatação disso. Lógico, as coisas foram acontecendo, né? Até conforme as coisas foram acontecendo, não foi? Teve planejamento, óbvio, sempre tem, né? Mas é sempre uma surpresa, assim, é sempre a gente conhecer um pouco mais de cada uma que esteve aqui, eu conhecer um pouco mais sobre você sobre mim. Sim. E a gente ainda vê que tem tanto ainda para conhecer, que a gente tem tanto para conversar, tanto para entender, e que essa busca juntas, eu acho que torna tudo um pouquinho mais leve, um pouquinho Sim. mais fácil, assim, e até um pouquinho mais prazeroso, assim, a gente poder dividir essa nossa trajetória, né? Que é tão igual e tão diferente ao mesmo tempo. Sabe o que eu acho que é tão surpreendente, assim? Porque a gente conhece as pessoas até a página 2 e que também foi nos ensinado, né? Que temos que ter um jeito de lidar em sociedade. Então a gente pode até imaginar como seja o rolê de uma e de outra, como seja a vida de uma e de outra. E a gente, como não foi ensinada a falar sobretudo sobre esse assunto tão difícil que é quem sai por aí falando que sofreu abuso, racismo, não é um lugar confortável. Mas a partir do momento que a gente cria esse ritual da troca e propõe esse espaço seguro, que você ouve o outro, você fala, eu não tinha a menor noção, né? Do que a pessoa vivencia, do que ela já passou, o conjunto de coisas que fez essa pessoa ser essa mulher que ela é hoje em dia. Kátia falou, por exemplo, que com o passar dos anos a gente vai ficando de punho cerrado, né? Uhum. Seria tão bom que isso não acontecesse. Sim. E aí eu acho que a surpresa que quebra todo o planejamento que a gente faz é que a gente se depara com um humano. E aí quando a gente se depara com um humano num lugar seguro, num espaço seguro, de troca segura, foge mesmo do controle do planejamento, porque é uma humanidade tocando a outra humanidade, né? Sim, a gente consegue demonstrar aquilo que a gente fala, né? Que somos muito diferentes, temos vivências muito diferentes. E a gente até se surpreende, né? Com a vivência das outras, porque aí que a gente percebe como a gente conhece pouco as pessoas, né? E como às vezes a gente imagina uma coisa que não é. Né? A gente não entende a pessoa e de repente vai julgar a pessoa por uma atitude ou pelo jeito dela e a gente não sabe de nada. É o quanto a gente também pode estar formatado, né? O quanto a gente também questiona uma mudança, mas às vezes não tem esse tempo e a gente sabe por que a gente não tem esse tempo, né? Sim. Já falamos muito sobre isso. De se auto-observar, de fazer essa análise com a gente, né? E aí, de repente, a primeira reação é tá, porque fulano é assim, Beltrano é assim. Uhum.
Que não acontece quando, por exemplo, a gente estabelece esse lugar da troca. E aí a gente está com a guarda baixa, então fica mais fácil da gente ser tocada pela vivência da outra, né? Sim. Moni. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco disso que a gente vivencia, falar um pouco também das coisas, das qualidades que as nossas ancestrais nos deixaram, a nossa riqueza cultural, de onde vem a nossa força, de onde vem a nossa configuração, de onde vem as escolhas que a gente faz, por que o cabelo assim, por que o cabelo assado, por que cor X, cor Y. E que com esse episódio, sobretudo, que para mim eu tenho um carinho muito grande, a gente também consiga enaltecer a nossa cultura preta, a nossa religiosidade preta, a nossa fala preta, a nossa música preta. E é isso. Ficamos por aqui com mais um episódio. Até a próxima. Obrigada, até a próxima, gente.